Mas só não saindo nesse caso do Dani Alves, porque hoje ele mudou a versão de novo, né? Hoje ou ontem saiu uma nova versão, que primeiro ele falou que não tinha feito, depois que... A como que é? primeira coisa que ele falou é que ele nem sequer a conhecia. Exatamente. Nunca vi. Saiu a filmagem. Vi, mas foi... Sexo oral. Não toquei nela. Aí encontrou o esperma lá e deu compatível. Ah, não, foi ela... foi consentido. Aí até teve algumas frases no sentido de que foi ela que teria provocado. Agora parece que tá no que ele assume, mas que foi consentido. Parece que é a última versão dele, né? Sabe o que me espanta nesse caso, Vilela? É que tem ainda gente que acredita nele. Você ainda tem uma camada de pessoas... É que tem um conjunto de provas aqui que ainda fala assim, cara... A mulher estava bêbada, que em algum momento dessa história ainda consegue colocar a culpa nela. Mulher. Porque elas estavam numa boate, ele chamou ela para subir pro camarote. Foi essa história? Aqui já o povo culpa a mulher. Ela subiu pro camarote porque ela quer. Nas imagens das câmeras, tem ele passando a mão nela, pegando a mão dela e botando nele, e ela o tempo todo ali não querendo. Aí o pessoal já tem gente que fala assim, mas se continuou ali é porque queria. Aí ele chama ela para ir para um lugar separado. Ela vai, aí pronto, aí ela tá condenada. A mulher que foi para um lugar com cara, que é porque ela queria. E aí, quando ela vê que o lugar é o banheiro, ela tenta sair. Aí, nas câmeras, ele vai e puxa ela, passa 15 minutos, ela sai dali. Sabe quem aciona o protocolo de estupro? Não foi ela. Não? Foi o segurança. Que viu. Eu fico me perguntando, o segurança, que provavelmente nunca viu essa mulher na vida dele, ele olhou pra ela e tinha certeza que ela tinha sido estuprada. Mas a galera da internet... ainda acha que a culpa foi dela porque ela subiu pro lugar. Ainda tem gente que acha? Tem, porque no Brasil e no mundo a gente tem um fenômeno que chama vitimização, revitimização, violência institucional, e algumas pessoas até traduzem isso na tal da cultura do estupro, que é o de culpar a vítima pelo que aconteceu com ela. E isso em violência sexual é ranking, é campeão. Vilela, você tem filha? Não, filho. Você não vai passar com seu filho o que talvez o meu pai passou comigo, que é ensinar o que fazer numa situação de estupro, me ensinar como me comportar, o que fazer, para onde ir, para onde não ir, Uma tentativa, você está falando. Exatamente. E aí? Por quê? Porque nós mulheres, o que você fala para as mulheres? Nós mulheres somos vítimas de violência sexual o tempo todo. E isso não aconteceu agora, tá? Isso acontece desde muito tempo. E se eu falar as várias situações que configuram violência sexual, eu garanto para você que 90% das mulheres, nós mulheres já passamos por alguma coisa de violência sexual, ainda que não seja crime. E por esse comportamento social que sempre existiu, de que a mulher... ela é a vítima de violência sexual e nunca se fala disso e não se toca no assunto. E esse poder de dominação do homem, e principalmente de dominação sexual, a gente tem essa cultura de culpar a mulher. Uma coisa que está, inclusive, na minha tese de mestrado sobre essa revitimização no atendimento policial, e que não acontece só no atendimento policial, acontece o tempo todo. Revitimização é quando... Você na faz hora a mulher de reviver, denúncia é fazer ela reviver. E fazer situações que não deveriam. Tipo, por que você estava lá essa hora? Por que você estava com essa roupa? Exatamente. O cara fala assim, mas é a roupa dela. E aí o que você me explica dos estupros contra crianças e bebês? Qual que é a roupa? Qual que é a roupa ideal, então? É isso que a gente tem que ensinar? A roupa ideal a não ser estuprada ou ensinar a não estuprar? Que lógica é essa da sociedade que a gente vive? Sabe? E aí eu vejo muita gente essa camada que culpa, principalmente por causa da bebida. Porque ela bebeu, culpar a mulher por beber e culpar, e aqui no Brasil estourou com o caso Mariana Ferrer, é óbvio, da questão da embriaguez e da vulnerabilidade pela embriaguez. Isso é muito sério,
Porque sempre foi normalizado que mulher embriagada era presa mais fácil. E não é, era uma presa que não, ela não é uma presa, uma mulher embriagada não é para ser tocada, não é. Não tô falando que, ai, Luana, você tá falando que nunca alguém vai transar bêbado. Ai, você nunca, não tô falando disso. Eu tô falando que é muito perigoso você passar do nível de fazer atos libidinosos ou sexuais com uma pessoa que não pode sequer consentir com aquilo. E eu te pergunto, qual é o tesão que o cara tem em pegar uma mulher que não sabe nem o que tá fazendo ali com ele? Qual que é a lógica disso? E aí, no caso do Daniel Alves, essa questão pra mim me enfurece. Porque você tem um cara mudando de versões 11 vezes, o que seria tipicamente atribuído a uma mulher de mentirosa, né? Ah, mudou a versão, é mentirosa. Mudou isso. Ah, já mudou, é mentira. Ele não tá mudando, sendo que não tem a menor chance dele conseguir convencer alguém já que ele tá falando a verdade. O que você acha que ele tá a fazendo estratégia isso? de defesa. É ele pra deve estar conseguir uma pena tentando. menor? Deve estar tentando isso. Alguma coisa nesse Daqui a sentido. pouco vai porque eu tava drogado, eu tava louco, né? Pode ser. E, por exemplo, é um caso que ninguém. É uma situação que ninguém leva em conta no caso Mariana Ferrer. Qual que é o caso dela? Da Mariana Ferrer? Aquela que explodiu com a história do estupro culposo, que não teve essa fala. Que é a menina que estava no Café de la Musique. Ah, sim, sim. Então, eu faço muita ligação dessa situação. É mesmo? Com as Sim, duas? porque o autor, quando ele foi chamado na delegacia, ele falou que nunca viu a menina, a Mariana. Mesma coisa. Mesma coisa? Nunca vi a Tinha Mariana. a imagem também? Aí tinha a imagem dele. Mesma coisa. Então então eu conheço. não, conheço sim, não sei o que. Ele foi lá na delegada, aqui, ó. Deixou o copo em cima da mesa. O delegado pegou o copo dele, com a saliva dele. Que foi descartada. Pode, tá? Você não é obrigada a doar. Você não pode ser obrigado no Brasil a doar nenhum tipo de material genético. Mas se for descartada, aí pode. pode. Pegou a saliva dele, bateu lá no esperma que foi encontrado dentro dela, bingo. Aí que ele veio com Aí veio falando o quê? a versão dele, que não percebi que ela estava. Eu acho incrível isso que é embriagada. permitido mentir. O cara pode mudar a versão, sendo que isso já é uma prova de que o cara... Isso é uma coisa que eu discuto. Não é? O direito de mentira no processo penal, porque ele é dado só para uma pessoa, para o réu. Você que é testemunha, você vai aqui. Se você vê um crime acontecendo e você não conta a verdade, você é preso por falso testemunho. E o réu não é estratégia de defesa. Cara, que louco. Não faz o menor sentido isso. E aí... Aí ele deu essa versão, tá, eu conheço. Isso. É a mesma e aconteceu. coisa. Não, mas aí a tese dele era baseada no fato de que ela não estaria em situação de vulnerabilidade. Que ela não estava bêbada. Tá, vamos explicar a vulnerabilidade então. no Código Penal. A gente tem vulnerabilidades que são intrínsecas, né? Ela sempre vai ser vulnerável, menor de 14 anos. Claro. Não tem discussão. Ah, professora, adolescente transa, só se for maior de 14. Menor de 14 é estupro. Pô, não tem margem, tá? É isso. Inclusive, tem uma coisa que as pessoas não entendem aqui. E se eu com 13 transo com meu namorado com 13? É estupro dos dois lados. Os dois estão cometendo crime. É estupro bilateral. Nossa. É ato infracional, né? Porque sai menor. Mas, enfim, 14 anos não transa. Tá? Esses são, assim, ou pessoas que têm por uma questão de enfermidade, incurável, etc e tal. Tá. E tem a vulnerabilidade transitória. Que é droga, bebida alcoólica. Qualquer coisa que faça ele perder o seu poder de consentimento. Às vezes uma anestesia, a gente não teve o cara. Putz, é mesmo lá. Né? Cara, cada coisa que a gente... Não é. Que absurdo. Sabe que ontem no DF foi preso um filho estuprando a mãe? Hã? Ontem. O quê? No Distrito Federal. A mulher acamada estava sendo estuprada e o estuprador era o filho. Meu Deus. É o filho. E aí, essa situação de vulnerabilidade transitória, ela é muito complicada. Porque eu te pergunto, que horas que eu sei que você estava vulnerável? Na hora do crime. Ah, tá. Não importa o antes ou depois. É na hora do crime. É na hora do crime que me importa. Claro. E normalmente, como eu atesto que eu estava vulnerável? Eu vou fazer lá um toxicológico, vou fazer uma embriaguez, vou fazer alguma coisa, vou tirar um sangue. Isso aqui é posterior. Cada corpo absorve droga de um jeito, reage de uma forma. Eu já tive situações de mandar o cara embriaguez pro IML e voltar que o cara não estava embriagado. E ele estava
claramente... Eu tive que acordar ele no IML. Filho, vambora. Ué? Bebaço. Qual a explicação? Que o corpo dele absorve de forma diferente? Não, é porque o atestado do IML, de corpo de delito, ele segue padrões médicos. Se você tá consciente onde você tá, se você lembra onde você vai. Sei. Aí ele fala assim, está clinicamente bêbado? Não. Ou então vem, prejudicado. Ingeriu bebida alcoólica? Sim. Então, assim, só para dar uma ideia, esse atestado ele não é regra absoluta. Eu mesmo prendi o cara mesmo assim, dando negativo no IML. Eu prendi com base em testemunho. Porque a gente pode usar esse recurso. Tá. Então, você tem essa variação. Agora, imagina no caso da Mariana, que ela foi submetida ao teste 2 dias depois. Então, todos os toxicológicos dela deu negativo. E a defesa pegou aquilo ali, ó, de prato cheio. Falou, não tava. E ganhou com base nessa tese. Não tava. E aí eu faço a mesma ligação com o Daniel. Aí fica mudando, só que todo mundo esqueceu o fato de que mudou de versão toda hora. Enfim, e que a palavra da vítima deve ser levada em conta, porque, putz, cara, quem que é testemunha de crime sexual? Não existe, velho. Entendeu? Se eu for precisar de testemunha de crime sexual, não faço mais. Não tem mais. E outra coisa, inclusive por isso, que eu não sei se você sabe, o número de condenados por crimes sexuais no Brasil é 5,9%. 5% dos casos de crimes contra a dignidade sexual chegam a uma condenação. E de assédio sexual, que é aquela relação... É porque a palavra assédio sexual, ela não é exclusiva do mundo jurídico. Para o mundo, né, para os leigos, assédio é qualquer situação. Para o mundo jurídico, tem que ter uma relação de hierarquia. Tá. Né? Ou patrão em relação à empregada, ou professor em relação ao aluno, para tentar ter ali, retirar uma obtenção de uma vantagem sexual com base no poder que eu tenho sobre a pessoa. Entendi. De assédio sexual também, os valores são lá embaixo, razão pelo qual também teve uma lei criada agora, a 15.540, para punir os assédios, protocolos de assédio sexual nas instituições públicas, né? Não ficou igual aqui, porque eu acho que aqui o Tarcísio meteu responsabilidade para os bares, né? Fazer um protocolo de assédio, instituições privadas, mas essa daqui saiu no âmbito público. E o caso do Daniel, ele tá nessa situação. Eu acredito que ele vai ser condenado. Outra coisa interessante, sempre que envolve um famoso, a galera fala, a mulher querendo dinheiro ou tá querendo fama. Você sabe o que ela fez, né? Ela abriu mão de qualquer dinheiro e não permitiu que o nome dela seja mencionado. Ou seja, já caiu por terra esse tipo de coisa. E assim, era um direito dela, né? Se ela quiser, porque você tem noção do que ela deve estar pagando psicólogo. Exato. Ela deve ter que ter tomado um absurdo de coquetel anti-HIV, anti não sei o que tem efeitos colaterais. Ela deve estar sendo julgada no âmbito da família dela. Ela pode ter tido problema e ela teve que abrir mão de tudo para que a palavra dela, que sempre foi concisa desde o começo, valesse a pena. Ela não mudou a versão dela em nenhum momento. Em nenhum momento. E aí muita gente falou assim, Luana, por que o Daniel Alves foi preso? Se só estava no início da investigação, não tinha nada. Por que essa prisão? E ainda fizeram uma pegadinha com ele, né? Não falaram? Tipo, vem aqui na Itália, né? Foi mais ou menos. Na verdade, ele deu um azar muito grande. A sogra dele morreu. Foi porque isso? Porque falaram que ele não sabia exatamente porque ele tá indo lá e falou, já fica até aqui. rolava as piadinhas, né? A sogra ferrando até depois da morte. Como que foi, então? A sogra dele morreu e ele foi pro velório. Ele já sabia que estava sendo investigado. Só que ele teve que voltar pra Espanha. Pra Espanha, não porque a mulher dele é de lá, né? Porque a sogra morreu. Aí, quando ele entrou na Espanha, ele foi preso. E o principal fator que eu falo do Daniel Alves ter sido preso foi a repercussão internacional do caso Robinho. A sensação de impunidade na comunidade europeia foi muito grande.